Queridos ouvintes deste momento fraterno, que nós nos reunimos, sempre pensando mensagens que nos ajudam a crescer espiritualmente como pessoas, o Evangelho para todos, o Evangelho de aprendizado. O nosso tema é bem interessante, no sentido realmente de oferecer oportunidade a todos nós de refletirmos se nós podemos fazer coisas diferentes, se nós acreditamos, se nós temos habilidades, competências que nos ajudam a melhorar as nossas emoções, trabalhar nossos conflitos. E o tema será a arte-terapia, como um processo de cura, mediadora das relações, na educação. As nossas convidadas já estão aqui conosco, a Rosana Compre, a Rosângela Compre, a Elza Rossi e a Cláudia. Então, tem uma turma de São Paulo, Pinhal e Londres. Vamos aos cumprimentos das nossas queridas convidadas. É um prazer estar aqui nesse momento, participando desse estudo. Quando me veio a oportunidade desse tema, é um tema que me traz muita emoção quando a gente fala sobre artes e arte-terapia. E eu vou me basear no livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. É sempre uma emoção muito grande, porque o Leon Denis ele associa a arte como ferramenta divina, expressão do belo e expressão de Deus. É um prazer estar aqui, refletir um pouco sobre arte nesse momento importante, porque a arte é um meio de humanização das pessoas, ela é uma ferramenta que humaniza. E a gente está vivendo momentos em que essa humanização se faz necessária pensar e refletir sobre isso. E a arte é uma das ferramentas que possibilita essas reflexões. Então é um prazer estar esse tema empolgante aqui. Olá, pessoal. É um prazer de novo estar aqui com vocês, né? É com muita responsabilidade, mas com muito amor que a gente vai aí refletir sobre esse tema tão empolgante, né? Que é a arte no nosso desenvolvimento. Eu entendo que a arte é uma forma de nos comunicar, mas também de nos acessar internamente, né? É a expressão, é a comunicação, a expressão da nossa alma, né? Do nosso ser, da nossa essência. Então, vamos refletir sobre isso e vamos ver no que ela pode nos ajudar. Olá, querida Josi, Rosana, Rosângela e a Cláudia Rossetti. Uma alegria estar aqui com vocês, aproveitando para mim essa tarde linda de Londres, que hoje tem um sol gostoso, mas estamos todos fazendo arte dentro de casa. Refletindo na arte, que é uma coisa muito importante, a arte faz parte do ser humano desde que a gente é. As histórias de muitos países é contada através da arte das cavernas, das artes encontradas nas tumbas, tem um papel muito importante. Minha formação é educadora através da arte. Eu fiz Belas Artes em São Paulo. A arte está dentro do meu coração, acho que dentro do coração da maioria, porque muitas vezes a nossa comunicação só se faz através da arte. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Pois é, esse tema que nos foi trazido, né, foi num bate-papo que nós tivemos, porque tudo hoje precisa ter um propósito, não é? O Evangelho, ele traz o conhecimento, a informação, e aí solicita que nós possamos colocar em prática. E a vida da gente se direciona para os caminhos. O que nós temos habilidades, tendências, facilidades, o lado da profissão. O que nós podemos fazer? Que a arte é uma prática desde tempos antigos mesmo, né? Que foram comprovados nas pinturas de cavernas. Então, eu peguei um artigo científico dizendo que a vida é o seu próprio monumento. É Viktor Frankl. Que a arte, com as suas pinturas, nós falamos, e depois ela se tornou terapêutica.
E ela foi incentivada no século XIX por médicos, principalmente da área da psiquiatria, com a finalidade de usar para também no tratamento das pessoas. Carl Jung também passou a trabalhar nos seus tratamentos. Então, ele usava as imagens como fonte de ajudar na parte inconsciente de cada um. A arte, símbolos, o artesanato, e aí a arte também para ajudar na parte emocional, ajudar nos nossos conflitos, aprender a lidar com o medo, com a raiva, com a tristeza, com a alegria, com a nossa ansiedade. Então, olha só como que a arte veio para auxiliar o ser humano a se entender. Eu gostaria de começar a gente interpretando o que é uma arte, né? Porque assim como a arte mudou ao longo da história, o entendimento do que é arte também mudou, né? E a palavra vem do latim, que é ars, A-R-S, ars, é uma técnica e uma habilidade, e é do homem, né? Isso é uma característica humana. A arte é o meio de expressão, de uma visão ou de uma interpretação do real ou do imaginário. Então, a arte não expressa só o mundo real, ela pode expressar coisas imaginárias que vêm da sua criatividade. Então, eu acho que você entender o que é arte hoje é você entender todas essas palavras, consciência, interpretação, uma visão, né? Eu, como educadora, vou puxar para esse lado da interpretação da realidade, da leitura da realidade, como dizia Paulo Freire. A gente alfabetiza quando você aprende a ler o mundo. Então, a arte é um instrumento de leitura do mundo. Porque quando ela trabalha a interpretação, para você produzir uma obra, você faz uma leitura ou das suas coisas internas, né, sentimentos, emoções, todo esse lado que está dentro de você, ou do mundo fora de você. Você pega um ponto que você quer trabalhar e você vai fazer uma leitura disso. Ser uma leitura consciente, por isso que ela é uma terapia. Porque você vai trabalhar essas emoções e vai fazer essa leitura e você vai produzir uma obra. E aí você vai fazer uma interpretação dessa realidade que você está observando e vai comunicar isso. Então, é uma forma de expressar aquela sua interpretação. Isso é um processo terapêutico, né? Você olhar dentro ou fora, interpretar, criar uma obra para expressar tudo aquilo que você processou. Falando em educação, é sempre arte, é sempre um processo de criação. Entender o que é arte hoje, porque, por exemplo, você pode pensar que arte é o que está no museu, por exemplo, né? E não achar que arte é uma cortina de crochê, por exemplo, acho que não é arte, né? Mas arte é tudo, né? É a maneira como você expressa, como você faz a leitura do mundo. Desde um artesanato até coisas muito mais elaboradas artisticamente, esteticamente. Eu, como educadora, vejo a arte como uma forma de leitura e expressão. E dentro de educação, a questão da arte é importantíssima, né? Porque tem cientistas que estudaram a questão da lateralidade do cérebro. Isso indica, assim, que uma parte do cérebro tem uma função e o outro lado tem outra função. Então, nós temos um lado voltado para a nossa racionalidade, para a nossa lógica, pela objetividade, que nos ajuda nessa parte muito lógica. E a outra lado do cérebro, que é o lado direito, ele trabalha a criatividade, ele trabalha a intuição, a imaginação, a subjetividade, os símbolos, né? E as imagens, é trabalhado pelo lado direito. E os cientistas, eles dizem o seguinte, essas teorias, né, da lateralidade começou com um médico chamado Roger Sperry. Depois ela foi mais estudada, e eu vi um pouquinho mais, sobre as inteligências múltiplas, que é um cara chamado Howard Gardner. Esse Gardner, ele trabalhou muito a questão das inteligências múltiplas. E depois, mais um falando sobre a inteligência emocional, né? Que é o Daniel Goleman. Esses caras, eles estudaram essa parte fisiológica, né, do cérebro, e como funciona o cérebro. Mas eles dizem assim, é preciso haver um equilíbrio. Então, você não pode ser uma pessoa racional e não trabalhar o lado emocional. Você tem que trabalhar junto. E a arte, ela trabalha esse lado direito.
esse lado intuitivo, esse lado que te abre para tudo, para a espiritualidade, para a sensibilidade, para a leitura do mundo de uma maneira holística, é o lado direito do cérebro. Então, quando a escola ou a sociedade, de uma maneira geral, desvaloriza a arte, ela está prejudicando o desenvolvimento humano de uma forma global, ela está incentivando só o lado esquerdo. Isso é muito prejudicial para a sociedade. É por isso que a gente tem tantos problemas da sociedade hoje em dia, porque nós estamos trabalhando o tecnicismo, esquecendo dessa parte humanística, desenvolvimento emocional, que é feito através da arte, nas suas várias linguagens, nos seus vários modelos, né? Mas é arte. É interessante porque existe o campo acadêmico, o campo cultural, aí eu parto para o campo filosófico, mais dentro da doutrina, e fui buscar algum subsídio para trazer para nós aqui. Então, eu achei dois fatos interessantes, que um deles, quando se falou da arte, eu me lembrei da arte mediúnica da época de Kardec, da arte mediúnica, da qual eu tive a alegria de fazer parte ao lado do médium, que estava trabalhando com Renoir, como artista, eu pinto, me ensinando como misturar cores, que eu jamais vou conseguir fazer. Aquilo para mim que tinha questões dentro de mim, interrogações, e eu passei a observar e acompanhar. E o que eu vi resultou em algo maravilhoso. Além disso, eu fui buscar também conhecer um pouquinho o que a ciência está falando hoje da arte através da mediunidade, ou a arte mediúnica. O que ela tem de benefício? Bom, são muitos os benefícios, mas um deles foi uma pesquisa feita com cientistas do Brasil e dos Estados Unidos, chegaram à conclusão que a plateia que está direcionada a atenção no momento da pintura mediúnica são tratamentos feitos como está sendo feito quando o médium está psicografando ou quando está tendo a palestra de Divaldo. Aquela união de pensamentos e a concentração recebe muitos benefícios. E algumas pessoas que adquiriram essas telas, pela alegria de ter a tela em casa, e em 3 ou 4 tipos de doenças, teve assim, um benefício. Isso estou falando da atualidade e do que eu li nesse paper acadêmico, né? Esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração, também em consideração a maravilhosa explanação da Rosana, que como educadora, ela vê, e a gente sabe que o quanto a arte desenvolve desde os pequeninos, desde ter idade, o que pode ser feito através da cor, da coisa lúdica, da aproximação da criança, deixá-la ser criativa, deixá-la exercitar o lado direito do cérebro, deixar ela falar para o mundo através dos desenhos dela. Na nossa ONG no Brasil, dentro da favela, então tem o momento de arte com as crianças. É lógico, é para avaliar como é que eles estão a desenvoltura, crianças de 12, 14 anos. Os primeiros desenhos eram só desenhos totalmente levados para a realidade deles. Aí a arte terapeuta foi trabalhando com eles. Hoje, os desenhos são excelentes. Dali de dentro pode sair um artista que a gente não sabe. A favela tem 800 jovens e crianças. Nós trabalhamos com, na realidade, na média de 100. É questão da educação através da arte para um mundo melhor, para o futuro desses jovens de hoje. As falas da Rosana e da Elsa, né, vêm muito de encontro ao que eu penso sobre a arte, ao que eu procuro sentir com a arte, né? Sobre arte-terapia eu sou uma leiga, mas o meu pensamento voltado para a filosofia, né? Onde a arte tem um papel fundamental na construção, né, no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento do nosso saber, da sabedoria. Como a Rosana falou, essa construção, esse desenvolvimento, ele é um processo, e é um processo de construção de 2 elementos, que é o racional, a razão e a sensibilidade, né? A razão que nos dá aquele pensamento lógico, estruturante, de organização, de clareza das ideias e do nosso intelecto. Mas é a sensibilidade que vai nos permitir enxergar o significado das coisas, os princípios, a finalidade, o propósito das coisas.
É a sensibilidade que vai nos permitir acessar a nossa essência, a essência das coisas e, consequentemente, a nossa essência. E é isso que a arte vem nos ajudar, porque é através da arte que a gente consegue desenvolver. E a gente fala consegue desenvolver porque a sensibilidade, ela nasce com a gente, mas ela fica ali. Eu preciso de elementos de ferramenta, um ferramental que nos permita desenvolver, né? E isso é terapêutico também, apesar de eu não entender muito da arte-terapia, mas à medida que eu consigo acessar os meus elementos internos, eu vou buscando entender, conhecer o que está internamente. É a arte que vai nos permitir isso. Ela sempre vai nos permitir fazer uma ponte do reconhecimento do belo. E reconhecendo o belo e a beleza que está numa poesia, a beleza que está numa pintura, num trabalho artesanal, numa cortina de crochê, é que a gente vai conseguir enxergar a beleza da vida e a beleza que se encontra internamente. A gente vai despertar essa beleza. Nós vamos criando critérios, né? Referências internas com a beleza, com a harmonia. Quanto mais a gente se identificar com essa beleza e harmonia das coisas, da arte, da natureza, do meio ambiente, é assim que a gente vai se conectar também com a nossa beleza e harmonia interior. Então, para mim, a arte é uma linguagem terapêutica. Com isso, eu consigo trabalhar nos elementos internos e despertar para essa sensibilidade que a gente tem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a arte-terapia, que é a junção da arte em si em processo terapêutico, né? A utilização de atividades artísticas, como desenho, pintura, modelagem, mosaico, fotografia, poesia, teatro, dança, imaginação ativa, para a gente poder resolver conflitos interiores e afetivos e comportamentais. Quando a gente se expressa através da arte, normalmente a gente não filtra. Quando a gente fala aquilo que está no nosso consciente. Então, a gente filtra. Aquilo que está no inconsciente, a gente consegue meio que camuflar. Na arte, não. O que a gente não consegue colocar para fora, vem na arte, vem através do processo de artes. E a arte-terapia, que é a junção de arte mais o processo terapêutico, ela permite uma amplitude de imagem. Falar das nossas dores, normalmente é difícil traduzir em palavras. E às vezes a gente não consegue por timidez, ou não consegue por alguma deficiência que o paciente, que o cliente tenha. Adicionar a arte em processo terapêutico te ajuda a entender o ser humano como um todo. Te faz um entendimento do nosso mundo interior, do que está acontecendo no nosso interior. Na verdade, é um caminho menos doloroso. Por quê? Porque a gente, enquanto adulto, a gente fica rígido, preso, a gente deixa de desenhar, deixa de pintar. É mais lúdico, é mais prazeroso, porque a gente se torna mais maleável, assim como uma criança. É como se a gente voltasse a ser criança, e é bem interessante. E o Leon Denis, ele coloca assim, há 100 anos atrás, ele escreveu esse livro, O Espiritismo na Arte, ele faz um paralelo com a modernidade, há 100 anos atrás. Eu acho que esse livro é bem moderno. A verdadeira arte, ela não procura os prazeres da mesa e da carne. A inspiração pessoal se confinou a um domínio que diz respeito à matéria. A centelha criadora, dessa forma, atinge somente o cérebro e não a alma. Olha como isso é atual. Nos dias em que vossos cientistas descobrirem, pela intuição e pela inspiração, as fontes das correntes que animam o universo, o ideal divino estará pronto para reflorir sobre a Terra. E nós poderemos afirmar que a evolução terrestre terá dado um grande passo. Enquanto que essa modernidade muito racional, a gente esqueceu de olhar a natureza, de olhar uma criança
com essa calma, né? A gente esqueceu de usar a nossa intuição, que todos temos. Talvez seja um começo para solucionar essas grandes crises aí que estão acontecendo. Tem família, né, que as pessoas fazem muita coisa com a arte, transforma coisas assim que você, mas o que vai ser isso? E quando vê, se torna uma coisa bela, uma forma colorida. E a gente vê realmente isso que a Cláudia comentou, que a serenidade está muito assim associada a este processo. São pessoas mais serenas mesmo, mais centradas, que têm paciência, que começam a fazer, a montar detalhes. Então a arte nos conecta com você e com a espiritualidade, esse lado que te deixa mais sutil, mais leve, né? Que a gente teve um artista na família, né? Mamãe também era, mas o Jaime era também. Ele trouxe muitas experiências interessantes e despertou em nós essa questão da arte, dessa reflexão. A minha experiência com arte, educação, né, porque eu fui professora e fui coordenadora. Excelentes professores de artes com quem eu pude conviver me ensinaram muito. Você ter a oportunidade de vivenciar processos artísticos. É incrível, né? Para mim, por exemplo, que sou muito de exatas, né? Quando você participa de um processo artístico, você vê o quanto aquilo é profundo e o quanto é transformador também. E eu vou pegar a palavra transformadora. Como coordenadora, eu pude participar de alguns movimentos dentro da escola, um projeto de rádio, projeto de cinema, projeto de teatro, projeto de poesia, tudo que era arte eu estava dentro, estava apoiando, porque eu entendi são processos mediadores dos conflitos e das realidades locais. Eu trabalhei sempre na periferia de São Paulo, em regiões de extrema pobreza. E realmente o que aparece na expressão, não só artística, mas toda forma de expressão, é a violência. É a violência que aquelas crianças sofreram durante a vida, vem para a escola, dentro do relacionamento e dentro de tudo aquilo que elas vão produzir dentro da escola. E aí a gente percebe que o processo da arte, de fazer a arte, né, que é todo esse processo de leitura de mundo, interpretação e elaborar um produto artístico, é terapêutico. E toda aquela bagagem violenta é processado, ele é transformado. Dentro daqueles processos, eu observei infinitas vezes crianças extremamente agressivas, violentas, que brigavam o tempo inteiro na escola, que não se encaixavam, serem inseridas, se sentirem parte de um grupo, e isso transformou essas crianças. Então, a arte, para mim, é um processo transformador quando ele está associado a um processo educacional, ou a um processo terapêutico, simplesmente. A arte é uma ferramenta fundamental nessa parte. E eu acho que dentro da educação não é valorizado e não se abre espaço um pouco maior para esses processos. É só você ver a grade, né? Tem 5 aulas de português, 5 de matemática, só tem 2 de arte. A matéria que mais humaniza e é uma ferramenta de mediação da convivência social, do olhar, porque quando você interpreta e você diz a sua realidade, como você pega um desenho de uma criança e vê toda a violência ali, você faz uma leitura do ponto de vista dela, como ela vê o mundo. O mundo é agressivo comigo e eu só estou refletindo essa agressividade. Então, para mim, a arte é uma coisa que marcou muito no meu processo dentro da minha profissão de educação. Porque de tudo que eu vi, de todos os conteúdos, né, história, muito assim, analisa muito os processos sociais, históricos, mas nenhuma dessa reflexão causa a transformação rápida, efetiva, igual a arte faz. Então, eu acho assim, nós, enquanto sociedade, precisamos valorizar e solicitar que esse processo seja mais presente nas famílias, na escola, na igreja, em todas as instituições. É verdade. E a gente viu o crescimento, a transformação e o engajamento das crianças quando viram aquele monte de material que foi oferecido, utilizasse o papel que quisesse, o papelão que quisesse, deu autonomia para as crianças decidirem como vão fazer. Só teve, logicamente, a observação, aí tem uma psicóloga que ajuda,
para observar os desenhos, para ajudar, porque aquelas crianças, o background delas, a vida delas, é aquilo. Aí nós introduzimos também o balé para as meninas. O salto da autoestima dessas meninas, o que mudou através do balé, que nunca elas pensaram que elas podiam ter aquilo. E foram dançar no maior teatro da América do Sul, né? Um dos maiores, que é o Guaíra. E tiveram essa oportunidade. Então, elas nunca vão esquecer. Só isso já é uma medicina para injetar fortalecimento da personalidade no bem, para retirar esse background, esse resíduo que tem da favela. Isso falando nas crianças pequeninas. Mas não invalida o trabalho da classe média, da classe alta, que tem seus filhos com tudo na mão, o celular que quer, entra no carro que quer, tem o que quer na vida e com 12 anos se suicida. Por que a gente está perdendo tantas crianças hoje? Eu acho que está faltando buscar um pouco isso, trazer essas crianças um pouco para ver esse jardim interior, como é que está. Como diz a Rosana, só pode ser visto através da arte. A arte fala, não é? A arte fala o que está cheio a consciência. Então, é muito importante manter isso, fazer todo o possível, mas aí se o governo corta a arte, se a escola corta a arte, se ela prioriza outras coisas e investe muito pouco na arte, nós vamos ter cidadãos que vão ter menos autonomia, mais dependência, mais problemas depressivos, porque não conseguiram expressar, jogar no papel, como fazia a Jung, aquele monte de coisa que está no Red Book, no livro vermelho, as pessoas podem ver o que ele fazia. Ele descobriu algo fantástico. O que tem dentro das pessoas? Ele, trabalhado com Freud, deu essa maravilha que deu. Mas hoje tem que voltar um pouco o olhar. O que estamos fazendo com nossos pequeninos, deixando somente na frente de tablet, a comunicação somente eletrônica. Eles não sabem mais pegar um papel, fazer um desenho. A expressão deles está sendo cortada, está sendo podada, mas é por nós mesmos. Nós, que eu digo, a sociedade. Se os pais fazem uma volta a sentar no chão, a desenhar com a criança, a brincar com ela, a deixar riscar, né? Eu tinha sempre em casa parede pintada especial para as crianças rabiscarem. Fizessem o que quiserem, ali era deles. Podiam fazer, podiam criar, porque eu criava com elas, né? Fui para fazer arte aqui em Londres, fui fazer o Master Degree em Arte Terapia. Eu não fui avante, porque senão eu não consigo trabalhar na doutrina espírita. Mas é meu sonho de consumo que eu não fiz. Mas eu faço através do coração. E me delicio com quem faz. Muitas amigas trabalham nessa área, que me ajudam também com as crianças. Até na evangelização também a gente observa muito, porque a gente tem evangelizadores aqui. Então, a arte para nós, como diz, né? A boca não fala, mas a arte fala. A arte também é uma forma de ajudar as crianças a entender sobre Deus, né? Falar sobre Deus com essas crianças, não é? Falar do Evangelho, ensinar a orar, ensinar a vibrar pelo irmãozinho, a orar pelas pessoas, ensinar o respeito ao colega, ensinar a afetividade, ajuda a aproximar. Você deu exemplo da evangelização da doutrina, né? Dos evangelizadores. A arte aproxima também, né? É um processo de humanização. Então, a criança que é rebelde, né? Mas não consegue nem ser tocada, né? Não aceita. Pela arte, você vai conquistando essa criança e você vai falando de Deus, do Evangelho, do respeito, de ensinar a criança a ser feliz, para ela buscar novas oportunidades. E a arte, contemplação de Deus. Nós temos aí na nossa vida montanhas, o mar, o céu, as estrelas. Que coisa mais bela. E às vezes, como a gente não tem essa conexão, a gente não vai perceber nada em nossa volta. Tudo vai passar e eu não vou perceber nada. E nessas crianças, falta isso. Não adianta os pais lotarem de atividades, de saber falar línguas e com calma, sabe? Sem olhar no relógio, sem essa loucura, essa rotina desenfreada que essas crianças vivem. Na verdade, a gente rouba o direito que elas têm de ser crianças. Como que elas exercitam a criatividade nisso? Só deposita conhecimento, mas e para quê? E para quem? É muito produtivo, é muito criativo, exercita a criatividade. E é aí que saem os artistas, no silêncio, na calma.
Bom, vamos fazer um link aí com tantas falas interessantes, né, e importantes para a gente refletir. Quando a Elza fala, né, da diferença, né, dos jovens mais abastados, que tem tudo, tem celular tal, e tem tantos suicídios, a dificuldade dos que vivem na extrema pobreza, né, e como conseguir acessar. O que acontece com aquela pessoa que foca exclusivamente no externo, né? O externo é transitório, é passageiro, não tem sentido, não tem valor. E é através da arte que a gente consegue acessar isso. É a nossa conexão com Deus. Ou seja, eu só consigo isso, me conectar com Deus, enxergar essa conexão que é interna, através do meu acesso interno. Eu só me conecto com Deus quando eu conseguir me conectar com o meu interior, né? A arte vem trazer é justamente desenvolver essas habilidades para eu estabelecer essa conexão, essa forma de conversar. Às vezes, eu não consigo verbalizar, mas eu consigo conversar através do sentimento, né? Através de uma dança, eu consigo desenvolver a minha habilidade de ritmo, de cooperação. Eu tenho que interagir com um grupo através de uma dança, através de uma música. Eu tenho que desenvolver minha habilidade de harmonia, de conexão, de ligação, de saber ouvir, de saber ouvir a palavra de Deus, ouvir uma música e a palavra de Deus numa nota musical. Ou seja, tudo isso me faz essa ligação do meu interior com o universo, com a natureza, com a vida. Quando a Cláudia fala, né, do livro do Leon Denis, que é de 100 anos, ele foca muito, né, do despertar da consciência. Há 2000 e tantos anos atrás, quando grandes filósofos, né, nas academias anteriores, Platão, por exemplo, no desenvolvimento, no processo educativo, né, de todos que frequentavam a academia, ele tinha 2 processos, que era a educação do corpo, através da ginástica, do movimento, para você ter energia corporal, para suportar, mas principalmente, primeiramente, a educação da alma através da arte. Eles tinham, e era fundamental que primeiro tivesse a educação artística, através da música na época, né, e depois a educação corporal. Então, sempre teve isso. É essa educação interna que vai nos dar a base, né, o alicerce da nossa formação do caráter, da nossa essência, da nossa luz. Depois a gente vai para o técnico, para a razão, adquirir os conhecimentos necessários para complementar esse suporte. Né? Eu vou retomar, então, um pouquinho a questão da arte como uma interpretação do que está interno e externo, né? E chamar atenção como isso é feito na educação, porque existem 2 formas de você trabalhar a formação de um indivíduo e como ele será, né, mais humanista, menos humanista. Lembrando que a arte, ela é um reflexo da existência e da essência do ser humano. Esse reflexo é a interpretação do que é sentido e vivido por esse ser humano dentro da cultura que ele está no momento. Por isso que a cultura, a arte, ela muda ao longo da linha do tempo, porque a cultura vai mudando. E mesmo dentro de um certo momento, você tem várias artes diferentes. Dentro do Brasil, quanta arte diferente não existe, né? Porque ela é um reflexo de tudo aquilo que o ser humano vivencia, lê e interpreta. Como é que é essa formação artística hoje, né? Ela se dá de 2 formas. Ela tem um aspecto que ela não é sistematizada, né? Ela é assistematizada. Então, você adquire os processos culturais e a cultura por meio dos meios de comunicação de massa. As instituições, informalmente, passam a cultura. E a arte, ela faz uma releitura dessa cultura. Quando você está trabalhando dessa forma, sistematicamente ou não, sistematicamente é como você falou, eu entro numa escola de arte, eu vou aprender a pintar, eu vou entrar numa escola do cinema, eu vou aprender mais profissionalmente aquela arte, eu vou desenvolver aquela arte.
Então, nós não estamos falando agora nessa forma mais sistematizada, que a pessoa já ama a arte e vai fazer arte a vida toda, até como profissão. Mas dessa maneira não sistematizada, né? Como a arte entra aí, né, nessa formação que é muito importante. Você pega para analisar o movimento cultural, o funk na periferia, que é fortíssimo. E aí você pega a cultura escolar criticando muito, pesadamente essa cultura. Isso é uma expressão cultural. Então, assim como qualquer arte, o produto cultural, ele veio de um processo, de um ser humano que viu uma realidade e expressou de alguma maneira que é dele, é um processo interno e gerou aquela expressão. Outras pessoas assistem aquela obra e vão responder, favorável ou não, àquele produto. E aquilo aumenta ou não, dependendo da adesão das pessoas. Mas veja, na periferia existe uma grande adesão a esse movimento, por exemplo. A arte, ela sempre é uma expressão. Então, não adianta você falar que a arte é bonita, a arte é feia. Temos que pensar assim, por que essa expressão ocorre? De onde vem? E o que esses jovens estão tentando manifestar nessa arte? Todos os processos artísticos que você traz para dentro da escola, até mesmo um funk, você tem que trazer para dentro da escola, o que você tem é que refletir sobre esse processo. E o que a pessoa quer transmitir como mensagem, ou o que ela quer vivenciar. Esse processo de reflexão sobre o produto artístico, ele também é transformador. Tanto o processo que faz um produto, quanto também o processo de analisar já um produto pronto. Eu vou lá e assisto, né? Quem de nós já não foi assistir uma peça e falou, nossa, né, a visão desse cara que escreveu essa peça, ele mostrou um ponto de vista que eu nunca tinha pensado, né? E faz você refletir. É a mensagem, o significado daquilo que foi expressado, é que a gente é um material de reflexão. Então, eu acho que as expressões culturais, independente de qual seja, dança, teatro, cinema e tal, são mensagens e um material riquíssimo de reflexão, de leitura da sociedade, de leitura do que, porque a sociedade é formada por seres humanos que formam a coletividade. O que está acontecendo com esses seres humanos? A arte é sempre via dupla, né? Vai e vem. Eu vejo a realidade, produzo através da arte, de um processo artístico. A nossa sociedade, ela está pobre nesse aspecto. Ela precisa enriquecer um pouco mais a cultura, no sentido da arte, expressar arte, cinema, TV, tudo. Esse processo é a mediação, diálogo da sociedade. Quando um grupo de jovens lá da periferia faz uma peça de teatro e eu escuto assim, nossa, mas foi tão violento, foi tão agressivo, aí eu penso, nossa, será que essa pessoa não estava preparada para ouvir esse jovem falar de como ele vê a realidade, né? E essa pessoa não conhece a realidade, por isso que ela está expressando, ela acha que não é assim a vida, né? Então, é sempre esse processo de conscientização. A arte, ela é um processo profundamente transformador. Ela sempre vai trabalhar uma forma de consciência nas pessoas. Eu ouvindo minhas queridas conversando, eu fiquei meditando na questão da vibração e sintonia. Porque às vezes você vê uma peça, uma música, o que quer que seja um teatro, uma criação, às vezes um ponto de interrogação em cima, dentro de um pneu, exposto no museu dos mais chiques do mundo, vamos dizer, mais visitados do mundo, e aquilo é uma arte. E todo mundo fica em volta. E eu fico pensando, o que esse artista quer dizer? O que ele está gritando dentro dele com essa arte? Que ninguém está ouvindo. Ele está expondo para fora, o povo aplaude, mas não está vendo o que essa pessoa está, talvez um sofrimento muito grande, expondo alguma coisa, que ela está passando uma informação, mas não está sendo visto como uma informação, como um pedido de socorro. Eu sinto isso. E sinto também a vibração. Tem um pedido de socorro em alguma coisa naquilo, seja na pintura, seja na criação de uma coisa de cerâmica. O que essa arte está expressando? O que ela quer dizer, como diz a Rosângela? Alguma coisa está se comunicando ali. Mas se todo mundo só aplaude, faz aqui, às vezes dá um prêmio, coisa assim, mas não vai atender o ser,
Alguém viu o que estava nessa pessoa? Esse deserto interior não visitado? Essa necessidade, talvez, da gente olhar? Por isso que eu digo que a vibração, a sintonia, seja na música, na arte, tudo, existe essa comunicação, a gente tem essa sensibilidade. Então, o que nós, dentro da doutrina espírita, estamos contribuindo para que essa arte seja uma arte de uma música que enleva, seja uma arte de uma expressão, literatura que enleva. O que estamos educando, tratando, trazendo essa compreensão para essas nossas crianças, deixando ela expressar e trabalhando essa expressão dela para poder ajudá-la, que às vezes vem de uma família complicada. E na casa espírita a gente tem a área da família. Se a criança está bem com beliscão, vem com alguma coisa, a gente tem que verificar o que está acontecendo, para que essa criança possa realmente fazer uma expressão, e nessa expressão você descobre muita coisa para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é? Muito que nós pudéssemos, eu acredito que todos aqui que estamos conversando nesse programa do Evangelho no Lar, sabemos que a arte de fazer o Evangelho no Lar, a arte da união, a arte da convivência, a arte da aceitação, a arte do silêncio, são coisas muito expressivas e muito importantes que a gente tem que utilizarmos dela, olharmos e pôrmos em prática. Não sabemos nosso dia de amanhã. Então, que possamos expressar a arte da alma hoje, abraçando, olhando nos olhos, falando palavras poéticas de amor, desenhando um coraçãozinho no guardanapo, dando para o esposo, atraindo novamente a expressão do amor dentro do lar, com os filhos, que os filhos não ficam só na robótica, na eletrônica, mas que tenha também a arte da convivência, de sentar no chão, de conversar com o filho, de deixar ele falar, especialmente a quantidade de pais que têm filhos autistas em casa. O autista não veio para o outro, veio para a família. É a família que é a responsável de ter paciência, de procurar entender, né? Colocar a arte da convivência com esses nossos pequenos, né? Que vêm nessas condições, que são amados, que trazem muita alegria e que precisam da arte da convivência e do amor. Tem muita arte lá fora, arte gritante de dor, de penúria, né? De insatisfação. Eu fico me perguntando, cadê aquela arte de 6, 7 meses para fazer uma Capela Sixtina, aquelas coisas maravilhosas, tá certo que eram quase escravos, mal ganhavam para fazer, mas traziam aquela beleza que hoje está lá. Eu tenho um quadro aqui, pintado, acho que em 3 minutos, que é de uma beleza, que é de um pintor, acredito que irlandês, e que é algo fantástico. Então é isso, eu vou deixar meu abraço, meu beijo, minha alegria, né, agradecer novamente essa possibilidade, oportunidade que você me dá de participar aqui, ouvindo e aprendendo com quem tem para ensinar. Vou deixando um abraço muito grande para os ouvintes, pelo carinho de nos deixar entrar nos seus lares, né? Eu agradeço muito. Então, vamos nos despedindo dos nossos ouvintes, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, agradecendo esse convite, agradecendo essa grande oportunidade de aprendizado, de reflexão, e que a luz de Jesus continue nos envolvendo. Eu desejo paz no coração de cada um. Desejo muita arte também, que seja para fazer, para sentir, para contemplar, para educar e para curar. E eu vou finalizando com uma frase do Leon Denis, que ele diz assim: a arte é um dos meios de sentir a grandeza de Deus. A arte é a mensagem da imortal irradiação e do movimento divino universal. Muito obrigada. Eu quero agradecer, né, a participação, e eu queria terminar com uma reflexão sobre como nós podemos contribuir com isso, já que a arte está tão desvalorizada nas escolas, no mundo, o que cada um de nós pode fazer nesse processo que é de transformação. E se é um processo de transformação, se a arte é um processo de transformação, ele deve começar conosco mesmo, mas depois com as nossas crianças, nossas famílias, nossos filhos, netos, pessoas que nos estão próximas, né? Eu acho que transformando a nós mesmos,
procurando ajudar nos que estão próximos de nós, a gente já está contribuindo com esse processo de transformação, de enxergar o mundo de uma forma mais humana. Obrigada e até a próxima. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com tantas pessoas interessantes, falando coisas interessantes, né? Uma linkando com a outra. Gostaria de falar para o ouvinte. Se você está com alguma dificuldade, depressão, tristeza, irritação, procure uma arte que te interesse. Pode ser dança de salão, pode ser música, canto, um grupo de teatro, procure pintura. Olha, pode ser qualquer coisa. Vivenciar a arte é transformador. Você vai sentir na própria pele quanto isso pode transformar a sua vida. E que Deus nos abençoe sempre e nos ilumine, e que a arte possa nos fazer sempre pessoas mais humanas, mais sensíveis, mais amorosas. Um abraço. Que lindo, queridos ouvintes. E nós estamos aqui no final, né? Nós vamos despedindo de vocês com esse tempo, né? O que a gente pode fazer no nosso tempo? No tempo de fazer, no tempo de doar-se, no tempo de criar, no tempo de realizar. A gente pode encontrar caminhos, não é? Encontra caminhos e movimentos. A arte é uma forma da gente se movimentar, de fazer crescer, de expandir o que está em nós. O ritmo, a gente que cria. Falaram da dança, da música, da poesia. E já existe um ritmo em nós, que é uma arte divina, quando nós respiramos, não é? Quando nós respiramos, já existe este ritmo dentro de cada um. Agora, como cada um respira, como cada um usa a sua energia, é a arte. A arte está aí. Então, que nós possamos, cada um no seu ritmo, poder criar o seu jeito, a sua forma. Ah, mas eu não posso fazer isso. Mas pode fazer aquilo. Ah, mas eu também não posso fazer aquilo. Mas pode fazer outra coisa. Enfim, sempre há possibilidade. O que nós temos? A vida. A vida é uma arte. O que é a vida? A vida é o que eu quero, o que nós somos, o que nós desejamos. Você sabe o que deseja, onde você quer se encontrar? Procure a arte na natureza, vá caminhar, comece por aí. Conheça pessoas que façam esse trabalho. Busque se encontrar. Com o movimento é que a gente vai se encontrar. Na arte, no som, no ritmo, no movimento, que é o que nos espera todo dia. Esse movimento. Movimento na vida, movimento na arte. Então, queridos ouvintes, vamos nos evangelizar, não é? Lembrar as coisas que Jesus falou com tanto carinho e mostrou um caminho para nós. Então, vamos nós encontrar esse caminho, esse ritmo, esse movimento, que hoje a mensagem é pela arte, a arte-terapia. Queridos ouvintes, que vocês tenham uma boa semana, muita arte para vocês, com muito amor, fraternidade e um carinho nosso do Evangelho no Lar na sua campanha mundial. Agradeço a vocês, meninas, que estiveram conosco hoje, doando o seu tempo. Um grande abraço a todos, muita luz e espiritualidade.